Irmãos, tempos atrás, nós nunca oramos uma coisa que vai pegar Deus de surpresa. Sempre nós oramos à vontade de Deus. Então não é uma novidade para Deus. Eu estava esperando mesmo você falar nesse assunto. Amém? Então, tempos para trás, irmãos, eu estava pensando sobre mim mesmo. A Bíblia diz que o homem deve analisar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se ele está falando do texto da ceia, mas a gente pega esse texto e analisa toda a nossa vida. Irmãos, e eu estava pensando no Senhor. Você pensa no Senhor? Eu acredito que você é uma pessoa de comunhão. E pensando no Senhor, amados, eu estava falando com Deus a respeito da minha fé. Eu acordei um dia de manhã e começou a ficar muito grande no meu coração uma frase que dizia: reparando as deficiências da vossa fé. Eu digo, rapaz, isso é um texto que está escrito em uma das cartas e foi o apóstolo Paulo que falou isso. Eu entendia que estava havendo uma informação de Deus, a qual Deus desejava mesmo fazer reparos na minha fé. Talvez, amado, você nunca ouviu falar isso, mas presta bem atenção no que eu vou te falar. Veja, preste atenção. Se a única maneira, amado, se a única maneira de você viver as bênçãos de Deus é pela fé e não tem outro caminho, pessoal. Não existe outro caminho de você viver as bênçãos de Deus. Então, se a única maneira de viver as bênçãos de Deus é pela fé, pensa que todos os dias você precisa afinar essa sua fé. Às vezes, amado, viver uma vida de não pegar na Bíblia, não congregar, não ouvir uma palavra que realmente te levanta, te sustenta, envolvido com doutrinas erradas, com coisas esquisitas que não vão levar você a lugar nenhum. Então, fé, amado, se você pensa que qualquer outra coisa agrada a Deus, eu vou te dizer, a única coisa que agrada a Deus é fé. Qualquer coisa que você fizer nessa fé agrada a Deus. Fora dessa fé não agrada a Deus. E nós precisamos, amado, ter consciência que devemos reparar mesmo as deficiências da nossa fé. 1 Tessalonicenses 3, versículo 11 diz assim, ora, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11 diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros. Irmão, estou no lugar certo, era no ponto errado. 1 Tessalonicenses 3, versículo 10. Você achou aí? Paulo vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 3, versículo 10. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Está aqui, né? Orando, o apóstolo Paulo dizendo aos Tessalonicenses, eu estou orando por vocês dia e noite, com o máximo empenho, para ver vocês pessoalmente, não por carta, mas pessoalmente, e pessoalmente poder ministrar a vocês, ouvir vocês falando, ouvir o que vocês têm a dizer, porque quando eu ouvir vocês falando, eu vou identificar quais são as deficiências da vossa fé. Então, amado, você precisa mesmo passar a sua fé nessa palavra, amém? Você precisa localizar as deficiências, porque existem pessoas, escuta, existe um tempo na nossa vida que a gente busca o Senhor e respostas vêm, amém? Mas eu não sei se você já passou por isso, existe um tempo que parece que ora e não acontece mais nada. Aí você fica na lembrança, poxa, mas quando eu entrei na igreja tinha resposta. O pastor fazia jejum, eu ia para a campanha. Uhul! Diga campanha. O cimento chega, a campanha não funciona mais. Entende isso? E é grande o número de pessoas que dizem, eu fiz muitas campanhas, continuo fazendo, mas não consigo mais as respostas que eu tinha antes. Por quê? Campanhas deixam você limitado na fé e dependente de alguém. Você precisa ter de alguém um ânimo para aparecer na igreja para fazer a campanha. Essa palavra
essa palavra, cadê o Igor? Está aí? Olha aí, o Igor vai lembrar disso aqui, ó. O Jó também. Abra sua mão, Leandro. Essa palavra faz isso com você. Não tem ninguém que vai te chamar para fazer campanha. Estou pegando a tua liberdade e colocando na tua mão. Veja o que você vai fazer com a sua liberdade. É isso que essa palavra faz. Você não vai ter mais um pastor de dia e de noite fazendo ronda, fazendo cartaz, falando na televisão para você vir. Não, essa palavra aqui, ela diz, você agora vai fazer seus milagres. Diga, eita. Parece que é comigo mesmo. É com você, irmão. Aqui nessa igreja a gente não trabalha para fazer nome de pastor ou de pastora famoso. Não, nada disso. A gente trabalha para que todos tenham um nome. Todos nós, irmãs, somos os heróis da fé de hoje. Um momento que não tem algumas coisas, não tem mais resposta. Não funciona mais no passado. No passado não tinha entendimento, mas a partir do momento que você começou a se envolver com essa palavra, ela começa, vamos assim dizer, cobrar você. Eu quero resultados. Talvez no passado você fez daquelas campanhas em que você deu tudo. E você até entregou tudo, mas talvez hoje entregar o tudo não traz mais resposta. Por quê? Porque agora está havendo uma exigência. Eu quero que você me conheça. Hã? Amém? Tudo bem? Deficiências da vossa fé. Você é um cristão, amado. Você tem que conhecer pessoalmente o Senhor. Você não pode viver uma vida de ir e vir à igreja, achando que uma hora você vai ter uma sorte. Não é sorte, é fé. Fé não é sorte. Fé não é sorte. E a gente está aqui para ensinar um povo mesmo a ter fé. Uma fé sólida. Uma fé que faz milagres. Amém? Então, amados, está lá no Abençoados. Quem é da igreja está lá no Abençoados. Algumas coisas eu coloquei lá que vai te ajudar muito. O pessoal tem falado que isso tem ajudado muito, né? Hoje, Brasília, 21 de setembro de 2025. Hoje é terça-feira. O culto à fé que vence o mundo, da série Fé. E hoje é o terceiro culto desse negócio. Amém? Olha só, pessoal, no primeiro encontro da gente, nós falamos a respeito da fé ser machucada, da fé ser ferida, da fé enfraquecer, por conta de falarmos mal das pessoas. Então, de fato, amado, o crente não anda falando mal dos outros. Diga, crente não fala mal dos outros. Você vai ter mesmo que ter uma disciplina de uma mudança, porque talvez você é uma pessoa que anda no automático. Veio do mundo e chegou na igreja e talvez você nunca foi ministrado sobre isso, mas por que a fé de muitas pessoas não funciona? Não funciona porque anda falando mal dos outros. E você deve dizer, mas o que tem a ver falar mal dos outros, meter a língua nos outros e fé? Tem tudo a ver, porque a falta de conhecimento leva você a andar de qualquer maneira diante de Deus. Você não pode andar diante de Deus de qualquer maneira. O bem mais precioso que Deus te deu foi a tua fé. Porque ele chega a dizer na palavra dele, através de um dos apóstolos, que a fé que ele te deu, ela é mais preciosa do que ouro e prata. Então, se hoje você tivesse aí R$1 milhão em ouro, Deus ainda ia dizer, a fé que eu lhe dei vale muito mais do que isso. A fé, você pode fazer coisas grandíssimas, miraculosas com essa fé que ele te deu. Amém? Então, amados, veja bem, presta bem atenção. Você é nascido de novo, o amor de Deus está onde? Diga, dentro do meu coração, diga, o amor de Deus está derramado no meu coração. Então, amado, presta bem atenção. Se o amor de Deus está derramado dentro do seu coração, e o amor de Deus, você sabe que o amor de Deus, ele é o combustível da tua fé. Sim ou não? A fé, amado, ela opera pelo amor, sim? A fé que Deus te deu, ela opera pelo mesmo amor que ele derramou no teu coração. Então, quando você começa a falar mal de alguém, você está ferindo a sua própria fé.
Porque a sua fé vai chegar um momento que não vai funcionar por causa do vício, desse vício, desse comportamento ruim, de andar no automático. Ninguém pode falar o nome de ninguém, que se falar no nome de alguém, não tem um que escapa. Não tem um que é santo, não tem um que é uma bênção, sempre tem alguma coisa para trazer mal de alguém. Você não pode, amado, ficar trazendo à baila, trazendo à tona os erros de alguém. Você deve mesmo esquecer. Porque eu quero te lembrar, querido, que falando de você mesmo, Deus disse na palavra dele: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões, sou eu que apago os teus pecados, e das tuas transgressões não me lembro mais. Se Deus está dizendo que não se lembra dos seus pecados, das suas transgressões, por que, filho de Deus, você vai lembrar das dos outros? Você deve mesmo esquecer a vida dos outros. Quando falar de alguém, você deve procurar alguma coisa que exalte aquela pessoa, que abençoe aquela pessoa, que faz o nome daquela pessoa. E se essa pessoa não te dá nenhum motivo de falar nada de bom dela, fique calado. Mas não fira a sua fé, porque talvez você não sabe. Eu não tenho tempo de falar tudo nessa noite. Estou recordando algumas coisas do primeiro encontro. Quando você fala mal dos outros, você machucou a sua fé. Por quê? Porque a fé que você tem, a fé opera pelo amor derramado no seu coração. Quando você fala mal, você não está andando em amor. Se não anda em amor, feriu a fé. Quem entendeu, diga amém. Simples. Talvez você diga: rapaz, eu nunca ouvi isso. Pois é. Nós somos santos. Nós não seremos santos. Nós não somos pecadores. E a Bíblia diz como é que a gente tem que andar. Romanos 14, deixa eu ver aqui, Romanos 14, 4, o que está escrito em Romanos 14, 4, meu Pai eterno? Vai lá comigo, se você trouxe caneta, anota. Amém? Está lá no Abençoados, lá tem um roteirinho lá desse culto, você pode ver, está indo para o YouTube, você pode ouvir lá também. Está gravando, não está? Ok. Romanos 14, por favor, Romanos 14, versículo 4, diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou caia, mas este estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Você não tem nada a ver com a vida dos outros, irmão. Deus está dizendo mesmo que você tem a ver com a vida dos outros. Você está julgando as pessoas quando está coisa da vida dela que não exalta a Deus. Você não tem que trazer à baila o pecado dos outros ou a fraqueza dos outros. Cuida, irmão, da tua fé. E a fé começa a ser cuidada por aí. Para de falar dos outros. Quando for sentar no café, na mesa do café da manhã, cuidado com o que você vai falar. Talvez você vive no automático. Falou de alguém, né? Talvez o marido já está acostumado. Desacostume o marido dizendo: ei, amor, desculpa, perdão, Pai eterno, perdão. Não. Que foi, mulher? Não pode falar mal dos outros, senão vou machucar minha fé. Amém. Tiago, eu vou ler aqui o Tiago 4, 11. Tiago 4, 11. Põe aqui para mim, cara, é mais rápido. Tiago 4, 11, já botou. Irmãos, leia, igreja. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas não faça isso. Se está escrito, é porque é um mandamento. Diga mandamento. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento que está escrito? Está escrito no Antigo Testamento? A lei da nova aliança. Não fale mal dos outros. Quando eu não falo mal de alguém, eu ando em amor. Quando eu falo mal, eu quebro a lei do amor.
Algumas pessoas não têm entendimento. Elas dizem que no Antigo Testamento existia maldição, mas que agora não existe um desequilíbrio por aí, né? E que hoje não existe mais maldição. De fato, em Cristo não existe mais maldição. Mas se eu quebrar a lei, nós temos uma lei. Outra coisa, as pessoas pensam que a gente vive sem lei. Não, amados. Nós temos uma lei, um novo mandamento, que é a lei do amor. E a lei do amor, uma das coisas simples da lei do amor é: o amor não faz mal ao próximo. Se eu estou falando mal do irmão ou de qualquer outra pessoa, eu estou fazendo bem? Não estou fazendo bem. Eu estou quebrando a lei, e se eu quebrar a lei, coisas ruins podem acontecer. Então, se você não quer que nada de ruim aconteça com você, já diz a palavra, Pedro disse certa feita, aquele que quiser viver dias felizes, refreie a sua língua do mal, ou falar qualquer coisa mal, inclusive falar mal do irmão. Amém? E de seus lábios falarem dolosamente, de sua boca não falar coisas mentirosas. Amém? É sério ou não é? Você está anotando isso? O que mais que a gente viu? Gente, na segunda vez que a gente se encontrou, nós falamos a respeito, semana passada também foi fervor, né? A gente falou a respeito da Hebreus 11, Hebreus 11, não é assim? As duas faces da fé foi que a gente falou, não é? A gente falou que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé que espera coisas do futuro. Por exemplo, a gente falou sobre o arrebatamento. Você crê no arrebatamento? Amém. Você espera o arrebatamento? Está tudo certo. Essa é a certeza. Quem tira isso de dentro de você? Ninguém tira. Mas qual é a força que você faz para isso? Não precisa fazer força. Está no futuro, é só seguir em frente. Mas ele falou o pastor João falou bem aqui, as duas faces da fé. A certeza, coisas do futuro. Mas a convicção são fatos, ou seja, coisas que aconteceram no passado que me garante a manifestação da bênção hoje. Por exemplo, se você disser, bem, eu estou esperando ser curado. Não, a convicção de fé olha para o passado e diz, já foi feito. Eu já tenho isso agora, amém? Então a convicção, amados, a convicção, ela é mesmo a fé do agora. A cura divina é para agora, então a fé do agora. Você diz, é meu agora, eu agarro isso pela fé. É meu, eu possuo isso agora. Eu tenho isso agora. Por quê? Porque isso é uma convicção do que já foi feito. Amém? A certeza olha para o futuro e diz, serei arrebatado e está tudo certo, eu creio nisso, vou esperar esse momento. Mas a convicção não espera. A convicção deixa bem claro que não se espera. A convicção deixa bem claro, eu tomo posse disso agora. Um dia minha casa será salva. Na autoridade do nome de Jesus, minha casa é salva. Amém? Na autoridade do nome de Jesus, esse marido que não quer obedecer ao Senhor, repreendo você, diabo, que tem embriagado ele com suas mentiras. Meu Deus do céu. Você não sabe o que você pode fazer com o nome de Jesus, mas calado você não vai conseguir nada. Amém? E hoje nós vamos ver uma coisa bem interessante. A palavra que nós falamos, ela pode nos levar a um dia de juízo. Sabia disso? Tudo está relacionado àquilo que falamos. Amém? A primeira vez, voltando a falar sobre isso, a primeira vez que vimos as palavras na Bíblia, a primeira vez que nós vemos as palavras escritas na Bíblia, que é lá em Gênesis, você presta atenção que elas não foram faladas para comunicar alguma coisa a alguém. Elas foram faladas para criar coisas. Tudo bem? Nós já estudamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E falando de semelhança, quer dizer que nós somos iguais a Deus. Poucos améns. Por que poucos améns? Porque é um choque você ouvir uma coisa dessa. Você realmente fica chocado. Às vezes você já me ouviu falar muitas vezes sobre isso e ainda fica chocado. Se você não vir para a palavra, você nunca vai viver essas coisas. Veja, nós somos a semelhança de Deus. O que é semelhança? Semelhança é ser igual, é ser da mesma espécie, é ser da mesma natureza. Deus é espírito e você é o quê? Você sabe que você é um espírito, você é da mesma natureza que Deus. Então, sendo da mesma natureza que Deus, você tem as mesmas características. Uma das características de Deus é que Deus é criativo. Você é criativo. Deus criou pela palavra, você cria pela palavra.
Do mesmo jeito que Deus é, você é também. Amados, não é o conhecimento fraco, defasado que vai levar você. Quando Jesus veio à terra como filho do homem, e ele disse, meu pai, os judeus pegaram em pedra para apedrejar ele, ele disse, por qual pecado vocês querem me apedrejar? Ele disse, não vamos te apedrejar por nenhum pecado, mas porque sendo tu homem, fazes a ti mesmo igual a Deus. Ele respondeu, mas não é a lei que fala a respeito dos homens, que os homens são deuses? Não está escrito na própria lei, não está escrito na própria palavra, e Jesus homem estava dizendo, eu sou homem, sou filho de Deus. E na nova aliança, Jesus abriu o caminho para que todos os seres humanos, através dele, se tornem filhos de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, nascido de novo, uma nova criatura, você foi feito também, você tem as mesmas características que Deus. Se Deus é capaz de criar pela palavra falada, você cria também pela palavra falada. Afinal de contas, amado, fé tem a ver com o que se fala. Primeiramente, a fé tem a ver com aquilo que se fala. E depois com a atitude que se toma. Você só pode tomar uma atitude de fé com base naquilo que você vem pensando e falando. Você vai lá e faz. Quem está entendendo? Aleluia, Deus é muito bom. Aleluia. Vamos até Mateus capítulo 12. Diga, Deus é muito bom. Ainda bem que está gravando, você pode ouvir quantas vezes você quiser. Tá lá no YouTube, vai estar lá no YouTube. Se não ouviu das semanas passadas, ouça. Mateus 12, por favor. Achou aí? Diga, pela fé. Diga o básico da fé. Falar. Algumas pessoas dizem, rapaz, eu tenho tanta fé, pastor, tanta fé, e cadê ela? Diga, fé sai pela boca. Sua fé, irmão, sai pela sua boca. Cuidado com o que você está crendo, porque quem está bem ávido na palavra vai identificar a sua fé rápido. Onde é que você está com o seu coração? Amém? Fé não fala errado, irmão. Fé só fala a palavra de Deus. E quando falamos a nossa própria palavra está alinhada com aquilo que Deus diz. Achou o 12 aí, 33? Mateus 12, 33, achou? Diz assim, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Toda a palavra de Deus trata com essa questão de palavras. Quem estava no culto domingo? Quem lembra do pastor Jó orando pelo meninozinho? Na verdade, ele não estava orando. De repentemente, ele começou a liberar. E vocês ouviram o que eu estava falando ali bem alto? O que eu estava dizendo? Palavras. Palavras estão sendo liberadas. A mãe e o pai da criança liberaram a criança para receber palavras do pastor Jó. E ele, movido pelo Espírito, começou a liberar palavras. O futuro daquela criança, o destino dela foi conhecido naquele dia. Isso não é qualquer coisa. As pessoas trazem as crianças para ser apresentadas e não prestam nem atenção no que está sendo falado. Você precisa agarrar. A fé agarra as palavras que estão sendo ditas. A fé vai lembrar todo o tempo que o menino viver, a fé vai lembrar. Vai trazer à tona, vai dizer, vai ficar falando o que foi dito a respeito do menino. Isso é fé. Fé fala. Não existe fé calada. As pessoas dizem, eu tenho muita fé. Eu queria falar uma coisa para vocês. Um dia, vocês que ficam desligados do culto, vão chegar na igreja e assim, cadê o pastor Flávio? Tchau. Está atravessando o Atlântico.
Sério? Eu queria tanto falar com ele. E o pastor da igreja vai dizer, fala comigo agora. Milhares de pessoas estão me esperando. Quando eu pisar no ambiente, haverá alívio. E quando eu falar, todas as dores vão sumir dos que estão sofrendo. Eu não inventei esse negócio de ser pastor. Eu nem queria isso. Mas quando Deus revelou a vontade dele para a minha vida e eu aceitei, eu comecei a trabalhar a minha fé. Eu não me fiz pastor. Por isso que o tempo todo está na minha boca. Pai, eu te dou graças. Você me fez ministro. E você me levantou para pregar a palavra em demonstração do Espírito de poder. Foi você que disse que milhares de milhares me esperam. Foi você que disse que eu vou a 4 continentes. Foi você que disse que eu vou cruzar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, do Apoque ao Chuí. Foi você que disse, Pai, que eu sou, e eu sou, pastor de pastores. Minha família é testemunha. Rapaz, o sangue está dando tá chovendo canivete, o sangue dando na canela, e meu pai não fala outra coisa, ainda fica fazendo ha. Quando eu penso que meu pai vai chorar, ele está ha. Não pego meu pai na mesa do café, no almoço, na janta, não pego ele falando, deu errado, acabou, já era. É sempre falando do que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. Isso é fé. Independente do que você está vivendo, se você sustentar a palavra de Deus ou a sua palavra alinhada com a palavra de Deus, o que você está falando vai aparecer no momento certo. Mas se você não está fazendo nada com essa palavra, nada vai te acontecer. Diga, Deus é bom. Análise do texto aqui, amados. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Está aqui, não está? Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom. Você sabe quem é a árvore que ele está falando? Ele não está falando, amado, de uma árvore mesmo, não. Isso, pastora. Ele está falando de uma pessoa. Já que sabemos que está falando de uma pessoa, ou eu, Flávio, faço o fruto da minha vida bom, ou eu faço o fruto da minha vida mal. Aí você pensa, mas pastor, como alguém pode fazer o fruto? O fruto vem pelas nossas palavras. Palavras de fé ou palavras negativas. Jesus não foi romântico. Para de ficar romantizando a palavra. Ele está falando, a árvore é uma pessoa. E toda pessoa que faz o fruto bom, ou eu faço o fruto da minha vida. O que é o fruto da minha vida? É a manifestação física das minhas palavras. O fruto das minhas palavras se manifesta. O que você está fazendo da sua vida. Pastor, eu estou calado. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Diga palavras. Pergunte a pessoa ao seu lado. Ei, o que você pensa que é fé? É chorar? Espernear? Morrer de fazer jejum? Diga, rapá. Fala para ele, rapá. Fé começa logo pela fala. Rapaz, o que é que tu anda falando? Se você está falando não vai dar certo, eu estou com a dor nas cadeiras, estou desconfiado que é aquilo. Pois é, sua desconfiança se tornará realidade. É aquilo mesmo que você está pensando. A árvore somos nós.
O fruto é o fruto das nossas palavras. O fruto de nossas palavras pode ser bom, pode ser mal. Depende de como nós usamos as palavras para nós mesmos, para outros e a respeito das circunstâncias que estamos atravessando. As nossas palavras produzem frutos, que são os resultados que estamos colhendo em nossa vida. Não tem como fugir isso. Enquanto você está com a cabeça em outras coisas, pensando que fé é de outro jeito, Jesus está dizendo, a fé funciona a começar pelas suas palavras. Quer converter o marido? Não é com palavras de chatice, fica o tempo todo, tem que ir para a igreja, rapaz, para a igreja. Faz o fruto, tu é uma árvore, então dá o teu fruto para o benefício. Como? Com a tua boca. Ei, pai, eu te dou graças. Eu não casei para vergonha, pai. Eu casei diante de ti. Bendito seja o matrimônio, digno de toda honra. Esse homem pertence ao Senhor. Eu te dou graças. Pastor Jó está dizendo que eu sou fruto disso. Eu não sei se você sabe, mas a irmã Isa, ela chegava na igreja, ela já crente, Jó no mundo, e ela chegava na igreja, colocava a Bíblia na cadeira. Quando a colega da igreja ia sentar, ela dizia, ei, não senta aí não, tá vendo meu marido aí não? Desculpa, o quê? Chamando a existência. Uma vez eu fui com minha esposa visitar uma menina, ela já tinha feito bastante tratamento com o médico para ter neném, não conseguia ter neném, estava frustrada, triste, e enfim, já não estava mais, estava desanimada daquilo, enfim. O médico não dava jeito dela ganhar neném. E eu já passei por algumas situações com essa questão de mulheres não poder ter neném, e foram situações diferentes. No caso dela, a gente estava conversando com ela, e aí eu falei para ela assim, como é o nome do seu filho? Ela pegou na hora que eu falei, ela entrou na vibe da fé na hora, de Isaac. Mas o médico tinha dito, não tem mais o que fazer não, tem mais dinheiro, não precisa gastar dinheiro mais com seu útero não, seu útero não faz neném não segura neném não. Chamou lá para falar desse assunto. Como é o nome do teu menino? É um menino, né? Isaac. Olha. O que tem nesse quarto ali? Eu vi de longe. Aquele quarto lá, o que tem nele? Olha lá, tem uma escrivaninha, um computador. Aí minha mulher testemunha disse, rapaz, tira essa escrivaninha daí. Esse computador, esses móveis daí. E você me conhece, né? Essas coisas antiquadas daí, tem nada a ver. Pinta esse quarto. Bota o berço. Bota o berço. E ela pegou a veia da fé. Fez o quarto do menino. Quando o médico disse, essa aí não vai ter neném não. O marido estava ouvindo. A irmã de Norá estava me mostrando a meninazinha bisneta, né? Bisneta? Bisneta dela. E falei isso para ela lá. Digo, olha, tome prumo mesmo, porque Isaac vai vir com corda total, viu? Ele vai correr para cima e para baixo, vai pular no seu sofá. Não leve ele na minha casa, porque ele é pulador de sofá, eu não gosto de menino pulando no meu sofá. Fomos embora. Ela agarrou aquilo. Ela não pintou o quarto? Ela não comprou o berço? Depois de ouvir uma palavra, você precisa falar ela e caminhar. Uai. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ela encaixou nisso. Se eu vou fazer o que o homem de Deus disse. E vou chamar Isaac. Digo, chama Isaac, fala com Isaac. Isaac, vem comer. Se bem que hoje nem é mais assim, né? Vem, meu benzinho, vem papá, vem papá. Isaac vem comer na minha época, né? Ela teve Isaac. Depois do Isaac, Deus deu de presente mais outro. Feliz da vida. Está aí a tua liberdade, mulher de Deus. Olha o que Deus. Quem está entendendo? E da pouco eu estava conversando com a irmã de Norá a respeito de uma bisneta dela. Ela estava me mostrando a coisa mais linda, a criança, né? Uma menina.
E eu quero falar para você algumas coisas que a gente não entende, a gente não tem que ficar questionando Deus. Diga, nas circunstâncias, a pior coisa a fazer, que desagrada a Deus, é murmurar, reclamar, falar mal de alguma coisa ou de alguém. Diga, a fé, em meio às circunstâncias, ela não murmura, ela não fala mal, nem de nada e nem de ninguém. Ela não reclama, ela apenas dá graças. Porque tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, uma coisa interessante é que Isaac, filho de Abraão, ele também tinha uma promessa de ser pai de multidões. A promessa passou do pai para o filho, mas Isaac casou com uma mulher estéril, ela não podia ter filho. E o que é mais interessante é que algumas linguagens dizem que Isaac orou insistentemente por sua esposa. Como que pode? Mas Deus não disse que ele ia ser pai de multidões e casa com uma mulher estéril, e agora, depois de Deus dizer, o cara tem que ficar insistindo, amado. Tem coisas que você não tem que questionar, você tem que obedecer, que é mais fácil. E ele orou a vontade de Deus e a mulher engravidou. Agora, será que se Isaac não tivesse se posto de bom coração e ter orado, será que a mulher teria engravidado? Porque eu estava falando com a irmã de Onorá. Irmã, existem algumas coisas que a gente não entende, a gente só tem que obedecer. Se a irmã de Norá não tivesse falado naquela neta que tinha aquela vontade de ter filhos, não podia, não tinha vindo à existência essa menina. Ainda que fosse plano de Deus. Irmão, você precisa deixar de ser mundano. Você precisa deixar de ser mundano. O que é ser mundano, pastor? Sua cabeça vive nas circunstâncias do mundo. O médico disse. E o que Deus disse? Nem sabe. Nem sabe o que Deus disse. O médico disse, não pode ter criança. A pessoa lá em Portugal e nós aqui no Gama. E foi simples a oração. Na verdade, nem foi uma oração. Foi rápida. A senhora crê, irmã? Creio, pastor. Então tá feito, vamos orar. Diga como eu fiz. Uma oração feia, irmão. Na verdade, exercer a autoridade. O diabo, tire suas mãos do útero dessa mulher. Você precisa, irmão, estar embasado na palavra. O que foi que Deus disse para a descendência de uma mulher crente? Não haverá mulher, não haverá no teu meio, não haverá na tua família mulher estéril e nem mulher que aborte. Cadê que a turma sabe da promessa? São essas coisas, irmãos, que fazem um milagre acontecer. Quando a gente disse, diabo, tira a mão daí, pai, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus por essa criança que vai nascer. Coisa mais louca da vida, irmão. Eu disse para ela, irmão, você vai lá em Portugal conhecer essa criança. Foi? Depois ela volta de uma viagem maravilhosa que fez, quase ia ficando lá. Quando ela volta, poucos dias depois, ela vem e diz que a criança estava com problema de saúde. A bichinha não podia comer, estava numa agonia, né? Um chororô terrível. E ela fez igual uma mulher sulamita, né? A mulher disse, a sulamita, que o menino morreu e ela foi atrás do profeta Elias. A sunamita, na verdade, é do Eliseu. Ela que foi atrás do Eliseu. Como quem diz assim, vamos lá no homem de Deus. Foi ele que inventou esse negócio de menino. Agora ele vai ter que dar jeito desse menino voltar a viver. Então fez bem, veio falar com quem com quem declarou o que ia acontecer. Eu disse, pastor, a menina está assim, assim, assim. É mesmo, irmã? Ora. Vamos lá. De novo. Diabo, lá em Portugal. Terra do azeite. Eu não orei em português. Orei mesmo aqui, no português do Brasil. Digo, diabo, a menina lá em Portugal, para lá do Atlântico.
Diabo, em nome de Jesus Cristo, você não fez menino? Você não deu menino? Quem está entendendo alguma coisa? Agora deixa eu te perguntar como vai ser a tua vida depois que tu passar por aquela porta ali. Já vai terminar o culto. Precisa, irmão, se firmar nessa palavra. Se diabo, você não deu a criança. Tire suas mãos imundas dessa criança agora. Exige que essa criança seja curada imediatamente. Diga palavras. Ah, Priscilinha, diga, Priscilinha. Eu não comprei uma passagem para ir lá. Daqui. Palavras. O que você quer viver, irmã? Responda para você, dentro de você. Não responda para mim, não. Qual é a vida que está na sua cabeça? Quando você olha para o futuro, você está vendo alguma vida? Ou você está vendo só preocupações, lutas? Porque se na sua cabeça tiver só lutas e preocupações, é o que vai acontecer. Diga palavras. Nós daqui oramos, determinamos. Depois a irmã voltou e disse, a menina está boazinha. Não é? Diga, Deus é bom. Diga, eu sou a árvore. E minhas palavras vão mostrar o fruto na minha vida. Então, irmão, se você anda falando errado, arrume suas palavras depressa. Ele fala aqui, ó, no versículo 34, ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É impossível você não falar do que está dentro de você. As pessoas dizem, eu tenho muita fé. A gente localiza a fé dela depressa. Eu tenho muita fé de ser curada, pastor. Um dia Deus vai me curar. Pronto, conheci sua fé. Você não tem fé. Ou se tem, sua fé está indo para o lugar errado. Tem que colocá-la para o lugar certo. Você já foi. Você já foi curado. E é isso que muita gente não entende quando nós falamos, você já foi curado. Por que eu já fui curado? Porque Cristo levou. Cristo levou. Então a doença que está insistindo é ilegal. Você pode morrer de ir numa igreja, se você não entender que isso é puramente espiritual e se acessa pelas nossas palavras, você nunca vai conseguir. Você traça o curso da sua vida com as suas palavras. Você modifica a sua cabeça. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz... Na verdade, 1 diz, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transforme-se você mesmo pela renovação da sua mente. Ele está dizendo, mas como eu vou transformar a minha mente? Pela palavra que você fala para si mesmo. Você precisa mudar a sua cabeça. Porque de repente a sua cabeça concorda com a falta, a sua cabeça concorda com a doença, a sua cabeça concorda com tudo que é de errado que tem no mundo. E Deus diz, transforme-se a si mesmo. Como, Deus? Pela renovação da sua mente. Comece a falar a palavra para si mesmo. É assim que a gente transforma a nossa mente, falando a palavra, pegando a palavra que é correta e falando. O que é que você quer para a sua vida? Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Diga, é comigo. Irmão, não é Deus sozinho. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores, não é Deus sozinho. Se você pensa que Deus, deixa aí que Deus vai fazer. Diga, Ele não vai fazer. Vai não. Porque Ele diz que é em parceria. Você está acostumado a deixar tudo na mão de Deus. Diga, vixe. Agora Deus exige de você. Você já é grande. Você já é adulta. Você já é mulher. Tome jeito. Vá congregar. Aprender a palavra. Comece a praticar a palavra. E eu vou fazer.
Mas sozinho, antes você nunca tivesse ouvido. Agora você está só aumentando a responsabilidade na sua. Quanto mais você ouve, mais responsabilidade. Porque Deus está dizendo, eu quero árvore que você me dê frutos. Frutos que glorificam a minha palavra. Quem está entendendo? A boca fala do que o coração está cheio. De que está cheio o seu coração hoje, agora, nesse instante? De quê? Ele está cheio de medo? Porque se ele estiver cheio de medo, o medo vai sair pela sua boca, o diabo mesmo vai identificar a sua fé. Olha, falando de medo. Nossas palavras podem acionar o poder de Deus, como também podem acionar o poder do diabo. E isso não tem nada a ver com estar endemoniado. O coração está cheio de quê? O homem bom, ele chega mesmo a dizer no versículo 35, ele chega mesmo a dizer que o espírito do homem é o depósito, bom ou ruim. O espírito do homem pode ser o bom depósito em que ele tira coisas boas. Tire agora para eu ouvir alguém nessa sala, tire para mim, de dentro do seu depósito, uma coisa boa para eu ouvir. Você precisa responder. Quando você demora em responder ou fica titubeando, é porque não está botando nada. Se você acha que dizer a palavra é de manhã cedo, e sabe-se lá Deus que outra hora, você está enganado. É como cantiga de grilo. Cri, 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 cri. Para fazer ele parar, a gente dá uma batidinha assim, ele... Espero que apareça grilo na casa de todo mundo aqui. Porque quando ele estiver falando cri, 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 você responde, por isso falei, 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 por isso falei. Pai, envia grilos para a casa dos irmãos. Para quando os grilinhos começarem, cri, 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 aí o crente, por isso falei, por isso falei, por isso falei. Papai, vou matar o grilo. Não mate, que o grilo é de Deus, esse grilo é crente. O pastor chamou uma praga. Eu não chamei praga, eu chamei uns 2 grilos para sua casa, só 2 grilos. Para eles ficarem cantando o dia todinho, cri, cri, você lembrar, é mesmo grilinho. Obrigado, Senhor, pelo grilo, por isso falei, não é? E o grilo é... Vai ter gente chegando aqui, pastor, apareceu 2 grilos lá em casa. Parece que eles estavam revezando. Enquanto pastor, eu não concordei com eles dizendo a palavra, o grilo vai tirar de você a palavra. Você vai lembrar de eu dizendo, o grilo está cantando para você concordar com ele. Por isso falei, grilo. Eu estou falando o que creio, Senhor. Não é fazer a oração de Faraó, né? Igual para Moisés. Tira os grilos de mim. Não. Enquanto você não falar, concordando com ele. Eu acho engraçado porque o grilo, ele canta a música da Bíblia mesmo. Ele fica cri, cri, cri. Esperando alguém, o dono da casa, dizer, por isso falei. Falou o quê? Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Não morrerei, mas viverei e contarei todas as coisas que Deus falou a meu respeito. Amém. Aleluia. Aleluia. Então o coração do homem, o homem tira de dentro do coração dele coisas boas ou ruins. Ele vai tirar coisas ruins quando? Quando ele não tem a palavra no coração dele. Mas se ele tem a palavra no coração dele, está fazendo a comida, está passando uma situação difícil, está fazendo a comida, faltou o gás. O que você vai dizer? Ai, meu Deus, todo mês é assim. Pronto, está no cativeiro.
Tem que mudar essas palavras. Você está vivendo aquilo que anda dizendo. Aquilo que nós falamos, irmãos, inevitavelmente virá para a nossa vida. Inevitavelmente. Você sabia que a nossa língua, para Deus, ele considera a nossa língua como pena? Existe um salmo que diz que a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Presta atenção, talvez você nunca entendeu isso. Que a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Já vou terminar. Semana que vem a gente continua. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Agora pensa comigo. Ué, estranho. A minha língua não é uma pena de um habilidoso escritor e falar mal dos outros? Isso soa bem? Será que é isso que Deus... Olha, mas Deus está dizendo que a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Oxe. Deus escreveu suas leis em tábuas de pedra. Depois ele escreveu, a tua língua é como pena de habilidoso escritor. Porque é com a língua é que dá a capacidade da fala. É com a língua que a gente escreve na tábua do nosso espírito, do nosso coração. Você imprime no coração e o coração concorda com você quando noite e dia você diz para ele quem você é, o que você tem, o que você pode. Existem milagres para esse ano pela fala. Existem milagres para esse ano pela fala.